A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Nós vamos começar a ler amanhã, dia 8 de abril. Tem muita informação sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, então nós vamos fazer aí pelo menos em 3 partes a explicação do Evangelho de Lucas. Essa é a primeira parte, tá? Vamos começar falando sobre o autor. Lucas não foi discípulo imediato de Jesus, ele é discípulo da segunda geração. Ele é discípulo de Paulo, companheiro de Paulo, ajudou muito Paulo, era íntimo de Paulo, então ele é um cristão da segunda geração. Nasceu na Antioquia da Síria, ele é de lá, então ele não é judeu, ele é cristão convertido, mas não judeu, ele era gentil. Que mais que a gente pode falar dele? Ele é considerado um historiador, inclusive no início do evangelho dele tem um prólogo, né? O início aqui fala o seguinte: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então ele é considerado um historiador porque ele apurou os fatos. Ele realmente foi atrás de todas as informações, ele conversou com os primeiros discípulos, com os apóstolos, com os pregadores da época, com as pessoas que anunciavam o evangelho, com Paulo, muitas informações. Então, ele era um historiador, ele fez um levantamento minucioso de tudo o que aconteceu para estar escrevendo. Inclusive, muitos relatos diz assim, né? No tempo que Herodes era rei da Judéia, no tempo em que César Augusto fez o recenseamento, quando Quirino era governador da Síria, fazendo referências históricas. Por isso é considerado um historiador, mas também um escritor muito bom. Ele dominava a língua grega, escrevia muito bem, muito melhor que Marcos, por exemplo. É que no Evangelho não dá para perceber muito a diferença, porque grande parte do Evangelho de Lucas foi baseado em Marcos. Então ele não tinha muita liberdade de escrita, mas no Atos dos Apóstolos, porque Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, a gente vê uma escrita muito melhor, muito profunda, né? Porque ele era um escritor melhor, mas também é considerado evangelista, porque ele evangelizou através do seu primeiro livro, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Bom, o Evangelho foi escrito entre os anos 80 e 90, possivelmente na cidade natal dele, Antioquia da Síria. Lucas é considerado o escritor mais ousado do Novo Testamento, porque ele escreveu a obra mais extensa de todo o Novo Testamento, que é compreendida pelo Evangelho, mais o Atos dos Apóstolos. O que mais? O livro é dedicado, o Evangelho é dedicado a Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Então Teófilo possivelmente foi uma pessoa que colaborou com ele, mas a gente também pode entender que Teófilo é todo aquele que quer se aproximar de Deus, o amigo de Deus. Então o Evangelho é para mim e para você como amigos de Deus. Ele inicia o ministério de Jesus, primeiro tem o Evangelho da infância, que eu vou falar num outro momento, e depois ele começa o ministério, a vida pública de Jesus, a partir daquela citação de Isaías 61, 1, 2. Então, o ano da graça do Senhor acontece com Jesus Cristo. Jesus é aquele que veio realizar a promessa de Isaías. Então é muito interessante que a vida pública
de Jesus para Lucas começa com o cumprimento da promessa de Isaías. Ele usa como fonte dos seus escritos o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? O primeiro evangelho que foi escrito. Então, tanto Lucas quanto Mateus usam como referência Marcos, mas também Lucas e Mateus usam como referência uma outra fonte histórica, chamada fonte Quelle. Esta fonte Quelle, falada aí para o pessoal como fonte Q, ela tem informações que Marcos não teve. Então tem muita coisa que aparece em Mateus e em Lucas que não tem em Marcos, devido a esta fonte histórica chamada fonte Quelle, fonte Q. Mas, por que Lucas foi historiador, ou seja, conversou com as pessoas, com os primeiros apóstolos, com os primeiros discípulos, com as pessoas que viram os acontecimentos de Jesus, as pessoas que estavam presentes lá? Ele tem uma fonte própria, uma fonte de informação histórica chamada fonte L de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas tem informações de Marcos, informações dessa fonte Q, que Mateus também tem, e informações exclusivas dele que ele levantou através das suas consultas históricas. Que mais? O evangelho dele é dividido em 3 tempos: o tempo da promessa, o tempo do cumprimento e o tempo da igreja. O tempo da igreja ele vai dedicar mais ali no livro do Atos dos Apóstolos. Eu gravo um outro vídeo falando sobre isso, que é muito interessante. Entra João Batista aí, o tempo da promessa, o tempo do cumprimento em Jesus Cristo. Eu falo uma outra hora com mais detalhes. Lucas é muito detalhista. Então, por exemplo, quando ele fala da transfiguração, ele fala do rosto de Jesus. Então, a escrita dele é muito detalhista. Quando ele fala da agonia de Cristo no horto, ele fala que sou o sangue, então tudo com muito detalhe, né? A gente vai perceber isso. Ele também usa um gênero literário, uma maneira de escrever que chama paralelismo. Isso é interessantíssimo, eu vou falar no próximo vídeo. Ele vai usando paralelos entre o acontecimento, tanto no Evangelho da Infância, que também vou falar depois, quanto em relação ao Antigo Testamento. Inclusive, Lucas, ele dominava muito o Antigo Testamento, ele faz muita referência usando esse paralelismo, a gente vai ver com calma depois, mais para frente. Ele tem uma geografia no seu evangelho. Então, Lucas começa falando da ação de Deus lá na Galileia, depois na Judéia e termina em Jerusalém. Porque é de Jerusalém que nos Atos dos Apóstolos, é a partir dali que o Espírito Santo vai ser derramado sobre os apóstolos, e então o Evangelho vai chegar a toda a parte da terra. Bom, já estamos com 8 minutos e meio, vai ficar muito longo. Eu volto a falar então amanhã ou depois, vou dar um tempo para todo mundo assistir esse vídeo, sobre o Evangelho da Infância, sobre os tempos no Evangelho, que é o tempo da promessa, do cumprimento e da igreja, sobre o paralelismo, é muito interessante as comparações que ele faz, e sobre o caminho. O caminho é muito legal, não perca, porque você vai entender muita coisa em relação ao Evangelho de Lucas, tá bom? 9 minutos, fica muito longo, a gente continua daqui uns dias com mais sobre o Evangelho de São Lucas. Fica com Deus, uma ótima leitura. Se você puder curtir, clicar, comentar, compartilhar, é muito interessante para que a gente possa estar alcançando mais pessoas através dessas formações, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz.